E aí, meus amores, beleza? Tranquilidade? Vamos começar a nossa viola. Antes de mais nada, né? Queria agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm tido comigo, tá? Pelo retorno que vocês me deram. Alguns já me falaram se ficou bom, se não ficou bom. Acho super interessante essa troca, porque é novidade para todo mundo, né? Para vocês, para a gente, enquanto professores, enquanto escola também. E a gente acredita que esse retorno, esse feedback de vocês é o que faz a gente melhorar, né? A gente sempre busca melhorar para vocês. E é sempre fazendo a nossa parte nesse período de quarentena, porque isso vai passar. É só questão de mais cedo ou mais tarde, mas é só ter na nossa mente, na nossa consciência que vai passar. Não adianta a gente ficar no desespero, embora em alguns momentos dê esse certo desespero mesmo, tudo bem, a gente entende, mas se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar pior. Então a gente tem que fazer a nossa parte para ajudar a nossa família, as pessoas que a gente gosta e até as pessoas que a gente nem conhece, tá bom? Sem perder tempo, vamos começar? Então, puxa a vinheta. E aí, meus amores? Olha quem está aqui no cantinho mais uma vez. Belezinha? Então vamos começar? Então, na aula passada, o que nós fizemos? Nós fizemos uma revisão sobre a parte de temperatura, calor e quantidade de calor, certo? Então, hoje a gente vai dar sequência falando sobre a parte de dilatação térmica, tá? O próprio tema já induz mais ou menos o que a gente quer fazer. A palavra dilatação tem a ver e induz a gente a pensar sobre aumento ou não de alguma coisa, e térmica está diretamente ligado à temperatura. Então, a gente vai trabalhar com esses dois camaradas aí, certo? Bem, primeira coisa que a gente tem que entender, o significado de dilatação térmica. Quando a gente tem um aumento de temperatura ou até mesmo uma diminuição da temperatura, o que acontece? O corpo ele sofre uma variação de tamanho. Isso aí acontece, tá? Bem, essa variação de tamanho ela se dá de três maneiras. Ou ela vai ser em uma dimensão, duas dimensões ou em três dimensões. Então, é justamente sobre essas três situações que a gente vai trabalhar. A primeira situação, quando a gente fala em uma única dimensão, a gente está falando de dilatação linear. Lembrando que só tem sentido em falar em dilatação quando você tem uma mudança de temperatura, tá bom? Levando em consideração que todo o corpo ele tem um tamanho inicial, ele tem uma característica, o que vai diferenciar a situação de uma para outra é a mudança de temperatura. Se não mudar a temperatura, não tem sentido em falar em mudança de tamanho. Tá legal? Bem, a dilatação linear ela se dá do quê? É a variação do comprimento. Imagina uma linha de trem. Se você olhar ela ao longo, ela comprida, olhando para baixo, que nem eu estou olhando assim, imaginando ela indo embora, o que vai acontecer? Seria ela uma linha, tá? E aí o fato dela ser a referência maior ser o comprimento determina para a gente o comprimento linear. O que a gente precisa então ter como referência? Primeira coisa que a gente tem que ter como referência, ó, sempre tem um tamanho inicial. Ela começa com um tamanho, isso foi o que eu comentei atrás. Temperatura inicial, ou seja, imagina que ela está numa temperatura ambiente, tá bom? E aí, durante o dia, ela pega uma temperatura ao meio-dia de 45 graus, por exemplo. Ela teve uma mudança de temperatura. Ela começou em uma temperatura e terminou em outra, ela teve essa variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura ela vai fazer com que o tamanho que você tinha inicialmente se torne um novo tamanho. E quando esse novo tamanho acontecer, você vai ter uma variação de tamanho, ou seja, seu tamanho vai mudar. Ele pode aumentar ou pode diminuir, vai depender da situação que você esteja trabalhando, tá bom? E como é que a gente calcula essa dilatação linear ou essa variação de comprimento? Simples. Essa variação de tamanho, ela é dada de que forma? É o comprimento inicial, tá? Multiplicado pelo coeficiente linear e a variação de temperatura. Vamos entender cada uma delas? Então, o comprimento inicial é o fato de você já olhar para ele e ver o tamanho que ele tem. O coeficiente linear, ele varia de cada um, por quê? Porque cada corpo ele tem sua característica física, né? Então, o alumínio, o ferro, o ouro, então cada corpo tem a sua composição molecular. Isso também influencia no ganho e na perda de temperatura, tá? E aqui é a variação de temperatura mesmo, como a gente já sabe calcular, sempre temperatura final, mas a temperatura inicial. Isso aqui representa justamente o quanto que esse comprimento vai mudar, que é a variação de comprimento. Detalhe nas unidades, tá? Aqui
na unidade de comprimento, ela pode variar em metro, centímetro, milímetro, não tem uma unidade certa. O importante é manter a mesma unidade o tempo todo. Tem essa certa flexibilidade porque trabalho é muito pequeno. Salvo exceção de pedir obrigatoriamente no sistema internacional. Aí é o metro. Aí a gente não tem para onde correr. Dilatação superficial, a gente tem que entender que na física e na matemática, superficial significa área. Então, a gente está falando de dilatação de área. Imagina uma placa de ferro, né? E aí você deixa essa placa de ferro quadrada no chão ao longo do dia. A mesma situação do trilho de trem. Se você deixar o dia inteiro ali, ela vai acontecer o quê? Ela vai aumentar de tamanho. Então, ela aumentando de tamanho, ela vai ter o quê? Uma dilatação. Né? E aí a gente tem que levar em consideração a mesma proximidade da linear. Você tem uma área inicial, certo? Depois que você tem essa área inicial, o que, que você vai ter? Se ela ficar exposta à temperatura aumentando, você passa a ter uma nova área. Tá aqui, ó, na bordinha aqui. Essa seria a nova área. E aí teve um espaço entre essas duas áreas, já teve um aumento. Esse aumento é o que a gente chama de variação de área ou variação de superfície. E a gente como é que calcula? Se a gente observar, ela é muito parecida com a fórmula da dilatação linear. Ó, aqui só mudamos as letras. Repara que aqui era L e passamos para A. Então, variação de área é igual a quem? A área inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação superficial e a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação linear, perdão, superficial, como são duas dimensões, então ele é o dobro do coeficiente linear. É como se você pegasse o alfa e multiplicasse por 2, tá? Que fique bem claro para a gente, tá bom? Dilatação volumétrica é a última situação. Lembra que a gente falou que trabalhamos em uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Linear, superficial e agora a volumétrica. Três dimensões. Ó. As três dimensões estão aqui. Ó. Uma, duas, três. São as três dimensões. Então a gente tem um volume inicial, que são três retas, tá vendo aqui? Ó? São três linhas, tá? E com o aumento de temperatura nessa situação que ele está apresentando para a gente, você vai ter um novo volume, então você vai ter um novo tamanho. Só que esse novo tamanho ele aumenta em relação ao tamanho que você tinha de início. Então, fazendo isso, a gente consegue ter também a fórmula para calcular a dilatação volumétrica. Como é que a gente calcula a dilatação volumétrica? Mais uma vez, meus amores, ó, observem aqui, são muito parecidos também, ó. O A, o V e o L. A gente só mudou o fato de trocar o A pelo V. Então, aqui seria a variação de volume, é igual ao nosso volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica e a nossa variação de temperatura. Esse camarada aqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes o valor da coeficiente linear. Foi o que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Ó. Tá vendo aqui embaixo? Então, a gente tem aqui, vale o triplo do coeficiente linear, porque são três dimensões, e aqui vale o dobro do coeficiente linear, porque são duas dimensões. Coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Então, o que eu quero fazer agora para vocês? Quero só mostrar uma coisinha antes da gente seguir. Calma aí. Então, voltando, meus amigos, agora aqui eu quero mostrar para vocês uma situação visual da dilatação térmica. Ó, deixa eu dar o play aqui para vocês verem. Então, o que acontece? Observando aqui, a gente vai criar uma situação. Literalmente, é um fio, uma estaca de madeira, certo? E um pezinho também. A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Quando você esquenta, foi o que a gente conversou no início, o que vai acontecer? Pelo fato, deixa eu parar aqui um pouquinho. Pelo fato da temperatura aumentar, vai fazer com que o volume ele aumente. Então, essa cordinha ela vai aumentar de tamanho. E quando aumenta de tamanho, o que acontece com esse pezinho? Esse pezinho ele vai puxar porque ele tem um espaço maior para poder descer. Então, ele puxa para poder cair. Tá? Então, ó, olhando aqui de novo, ó, rapidinho. Desceu, certo? Vou botar mais uma vez para vocês olharem com calma. Observa direitinho. Ele cria a situação para vocês, certo? Esquenta o fio. E aí, quando ele esquentar o fio para vocês, ó, o volume vai aumentar. Aumentando o volume, o fio aumenta. E ó, certo? Beleza. Aí fechou. Tá bom? Só para elucidar para vocês isso aí. Então, vamos voltar para o nosso slidezinho. Então, voltando. Bem, então voltando aqui,
o que eu quero mostrar para vocês é o quê? De lá eu já queria puxar para a aplicação no nosso dia a dia. Lógico, eu não vou ler o texto para vocês, a gente só vai resumir rapidinho. O que que acontece? Quando a gente está no nosso dia a dia, você consegue observar, por exemplo, quando tem um azulejo em casa, que entre os azulejos tem sempre um espaçozinho que a gente bota o rejunte. Aquele espaçozinho não é à toa, é um espaçozinho para justamente caso tenha um aumento de tamanho por conta da variação de tamanho de temperatura ao longo dos dias, você precisa de um espaço para aquele azulejo ali ele expandir e voltar ao seu tamanho normal, sem que ele junte um com o outro. Porque se os dois não tiverem espaço, o que, que vai acontecer? Esquentou, ó, vai subir o piso, vai quebrar o piso e vai estragar a sua obra. Isso acontece com ponte, com fio, se for muito esticado também, enfim, se você deixar muito esticado sem um espaço para poder ele dilatar, para ele ganhar esse espaço, não vai ter jeito, ele vai esticar e vai arrebentar, tá? Ó, uma aplicação é o trilho de trem. Quem teve a oportunidade de ver, né, a gente sabe que entre os trilhos sempre tem um espaço que é calculado na teoria, é calculado para poder suportar esse ganho de tamanho. Porque se não for feito o cálculo certo, olha o que, que acontece. Tá vendo só? Do lado você tem o trilho de trem que foi calculado certinho, tá vendo? E do outro lado, ó, um trilho que não foi. E aí o que, que aconteceu? Ó, ficou tudo torto. E aí não tem jeito, meus amigos. Tem que tirar tudo e começar do zero. Outro exemplo bobo, Ponte Rio-Niterói. Quem nunca passou pelo né, de carro, de ônibus, ou até mesmo de moto, qualquer coisa do tipo. É porque entre as placas sempre tem um espaço de dilatação, porque se não tiver aquele espaço de dilatação, uma placa da ponte ia juntar na outra, a ponte ia quebrar e ela ia cair, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês na situação do dia a dia. Um experimentozinho também para vocês darem uma olhada. Eu acho que é legal, uma coisa que vai ajudar muito nesse períodozinho de vídeo aula que a gente está passando, é a oportunidade de trazer mais recursos que talvez em sala de aula não consiga trazer para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro e eu vou gravar para você um vídeo de um experimento sobre dilatação térmica, galera. Para isso, para mostrar para você que as coisas dilatam, quando você aquece os objetos de maneira geral, ele aumenta de tamanho, sabia? E quando você esfria, ele diminui de tamanho. Bom galera, isso aqui é o seguinte então, ó. Essa esferinha, ela passa aqui por esse anel muito justinho, galera. Muito justinho. Essa esfera está passando aqui pelo anel de forma muito justa. E eu vou mostrar para você que se nós aquecermos essa esfera, olha só o que vai acontecer. Vou aquecer com uma vela essa esfera por um tempinho. O que vai acontecer? Essa esfera vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho a ponto de não mais passar por esse anel. Já não passa mais pelo anel. Porque como ela é muito justinha, ao aquecer a esfera um pouquinho, ela já dilatou o suficiente. Ó, interessante, né? Galera, então é isso. Muito obrigado. Tudo bom você. Fica com Deus e até mais. Valeu! Legalzinho, né, cara? E é rapidinho, né? Você vê, ó, dilata. Rapidinho, já não passa. Espera só um pouquinho, esfria, a bichinha já passa. Então, meus amores, é isso que eu queria passar para vocês. Duas situações, duas experiências para vocês observarem, entenderem que a dilatação ela faz presente no nosso dia a dia. Então, mais do que a gente imagina. Só que, como eu sempre falo, a gente não para analisar, mas as situações elas acontecem, tá bom? Bem, eu quero agradecer a vocês pela nossa videoaula de hoje, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção mais uma vez. Espero que eu possa ter ajudado ou contribuído de alguma maneira. Vou passar a lista de exercícios para vocês também trabalharem um pouco mais e combinar a melhor maneira para poder tirarem as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, tá? Aproveitem bastante esses dias de vocês aí, mesmo estando em quarentena. Façam contato com os amigos de vocês, conversem, procurem distrair a cabeça em algum momento do dia de vocês, porque vocês vão precisar, tá? Não afastem os estudos,
porque depois, quando voltar, se vocês largarem de mão para retomar o ritmo, fica mais complicado um pouquinho. Então, não afastem dos estudos, tá bom? Beijos mais uma vez. Fui!